tudo bem? Este é o programa Ação Urbana e, como eu costumo dizer, agora aqui na BH News TV. E o tema de hoje tem tudo a ver com o nosso nome, Ação Urbana. É uma questão, até pouco tempo atrás, esquecida pelas autoridades municipais, estaduais e autoridades federais, e agora está na ordem do dia, ao lado de educação e da saúde. A questão da segurança pública, da segurança urbana, é um dos temas mais importantes em qualquer cidade do Brasil. Em qualquer cidade do Brasil nós temos dificuldades hoje com a segurança pública, com a segurança urbana. E nós convidamos alguém que conhece muito o assunto, que é doutor no assunto, Robson Sávio, que vem conversar com a gente. Robson, em primeiro lugar, muito obrigado a você por aceitar o convite para participar conosco do programa Ação Urbana. Eu que agradeço, estou à sua disposição. Vamos começar falando da questão bem municipal, Constituição de 88, que permitiu que as cidades criassem as guardas municipais. Belo Horizonte foi criada, por exemplo, em 2003. A sua opinião, Robson Sávio, que é um conhecedor, que é doutor no assunto, é sobre guarda municipal. As guardas municipais são importantíssimas como instituições de apoio na área da segurança. Nós entendemos que segurança pública não são somente aquelas atividades ou aquelas ações atenientes ao fenômeno da violência, mas a segurança pública, digamos assim, é uma política que deve ser provida pelos governos para garantir paz, tranquilidade, mobilidade, coesão social entre os indivíduos de uma cidade, de uma comunidade, né? Então, a partir desse conceito inicial, nós começamos a perceber que tem um problema muito grande na segurança pública brasileira, que ela geralmente atua depois que algum evento criminoso aconteceu, sendo que, na verdade, a segurança pública ela deveria trabalhar na perspectiva de prevenir as práticas de crimes e de delitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as agências públicas que possam atuar nessa perspectiva de garantir paz, tranquilidade, mobilidade, segurança para os cidadãos no espaço público, elas são agências importantes para melhorar a segurança pública. Então, nesse sentido, a Constituição de 88 autorizou a criação de guardas municipais nos grandes municípios brasileiros, acima de 200 mil habitantes, nessa perspectiva de mais uma agência pública municipal, uma guarda civil, que pode atuar em várias ações de prevenção à criminalidade, desde a guarda do patrimônio público, a presença em espaços urbanos como praças, outros espaços comerciais, né? A presença desses atores, desses agentes em locais de grande aglomerado, que somente com a presença, digamos assim, desses atores, isso já é suficiente para diminuir eventuais práticas de crimes, ou seja, trabalha numa perspectiva da prevenção. Então, por isso, eu acho que as guardas municipais elas têm um papel fundamental numa política de segurança pública urbana. Vamos conversar um pouco agora com mais detalhes, Robson. A questão da Guarda Municipal, eu também sou favorável, participamos muito, tanto da Constituição Brasileira de 88, como depois também, como vice-prefeito de Belo Horizonte, como secretário municipal do Meio Ambiente, uma boa convivência com a Guarda Municipal. Mas e a Guarda Municipal, do ponto de vista de ser armada ou não ser armada? Eu te confesso que aí, eu pessoalmente, não tenho uma opinião formada ainda. Você que é estudioso, que conhece o assunto. Guarda Municipal, armada ou não? Olha, nós temos que compreender que numa cidade não há nada de homogêneo, nem nas relações humanas, nem no mobiliário urbano, você conhece muito bem sobre isso, e também nos fenômenos sociais. Nada é homogêneo. A cidade ela contém uma grande diversidade de fenômenos sociais. Eu posso dizer, por exemplo, que Belo Horizonte tem lugares mais seguros do que a Suíça e lugares mais inseguros do que o Afeganistão. Ou seja, o problema do crime e da violência ele não está espraiado de forma uniforme na cidade. Ele contém uma série de especificidades. E a política de segurança pública, os seus agentes, devem trabalhar levando em conta essas territorialidades, como o crime ele acontece nos vários espaços da cidade, quais são seus perfis, quais são seus atores. E nesse sentido, eu acho que é até razoável que em determinados espaços territoriais, com práticas de crimes violentos, com uso extensivo de arma de fogo, os agentes públicos que atuam nesses locais possam até andar armados. Bem definidos. Bem definidos. Agora, isso não pode ser uma estratégia para colocar toda a Guarda Municipal armada
numa estratégia bélica que ela não demonstra nenhuma eficiência, ainda mais quando você não tem treinamento constante do uso de arma, do tipo de arma que deve ser usada, quando essa estratégia não está combinada com a polícia, que tem a obrigação de usar armamento e atuar em situações violentas. Então, o meu, digamos assim, receio é que você comece a montar hoje um monte de pequenas polícias municipais, com etos de polícia, achar que elas, né, atuam quase que como uma para-instituição governamental, e que a médio prazo essas instituições, inclusive, ao invés de resolver o problema do crime e prevenir, comecem a entrar em confronto. Vai ter mais competição entre eles. Disputar espaços de poder. E isso daí, ao invés de criar condições de sossego e tranquilidade para a população, poderá criar ainda mais problema. Robson, uma das funções que a Guarda Municipal tem, inclusive em Belo Horizonte, é proteger os nossos parques municipais, que é uma das minhas paixões. Por exemplo, Parque Municipal, América Energianet, nosso Parque Central, um espetáculo de parque, né? E aí algumas pessoas que são entusiasmadas demais com a questão ambiental, eu também sou, mas tenho meus controles, falam que é uma Guarda Municipal Ecológica. Aí já é demais, não, professor Robson Sávio? Eu acho o seguinte, que nós temos que trabalhar numa perspectiva de que o Estado, o poder público, deve ter agências para ajudar no cuidado da cidade e das pessoas. Aliás, para que a cidade seja bem cuidada, nós primeiro devemos cuidar das pessoas que cuidam da cidade. Então essa é uma boa perspectiva do bom governante. Agora, nós não podemos pensar que para cuidar da cidade e das pessoas, há que se ter vigilância o tempo todo. Já bastam as milhares de câmeras que existem. A reificação do objeto, né, Ronaldo? Aquela ideia de que ter muita câmera resolveria o problema dos crimes, não adianta, porque a câmera não resolve nada. O que resolve é o grupo de resposta rápido que está atento ao que acontece com a câmera que pode agir. Então não é criando mais guardas, mais mecanismos de vigilância e de controle que nós vamos resolver os problemas urbanos. Até porque, numa perspectiva de educação ecológica, as pessoas têm que se responsabilizar por esses espaços. E isso sim é um bom investimento em ações de prevenção e de respeito ao meio ambiente. Robson, nós vamos agora um pequeno intervalo. No segundo bloco nós vamos conversar mais sobre a participação da juventude nessa questão da segurança pública ou da segurança pública influenciando a juventude. Voltamos já já com o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando com o professor, com o teólogo, com o filósofo, com o doutor Robson Sávio. Voltamos já já. Voltamos para o segundo bloco do programa Ação Urbana, hoje conversando sobre um assunto importantíssimo para qualquer cidade, principalmente para cidades maiores. Estamos conversando com o professor Robson Sávio, que conhece o assunto, leciona sobre o assunto, tem o curso de mestrado, tem o curso de doutorado nessa área aí de filosofia, na área de ciências sociais. E nesse segundo bloco, Robson, nós vamos conversar um pouco sobre a questão do menor. E quando se fala em menor, vem logo a pergunta, né? Maioridade penal, 18 anos, 16 anos ou nenhuma desses números? Olha, Ronaldo, nós que estudamos e conhecemos a realidade hoje prisional no Brasil e dos centros de medidas socioeducativas, nós temos o maior receio com esse tipo de medida que muito mais atende um clamor meio vingativo da nossa sociedade e não resolverá, muito provavelmente, a situação hoje da criminalidade violenta nas grandes cidades. Vou tentar explicar rapidamente. Hoje o Brasil tem o quarto maior sistema prisional do mundo. Nós temos 300 mil vagas e 650 mil presos. Esses presos já têm um custo imenso para o poder público e o índice de reincidência é altíssimo. A maioria das prisões estão dominadas por traficantes de drogas. O PCC, por exemplo, é hoje a maior organização criminosa da América Latina, segundo pesquisa que nós temos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agora, veja bem, esse jovem, se ele for cedo para as unidades prisionais comuns, ele muito cedo de lá vai sair numa condição muito pior do que ele entrou. Enquanto isso, nos centros de medidas socioeducativas, que tem hoje alguma coisa em torno de 30 mil adolescentes, o índice de reincidência depois que ele sai é baixíssimo, enquanto no dos adultos é na casa de 70%, no dos adolescentes na casa de 20%.
Então eu penso que a solução de diminuir a idade penal com essa perspectiva de diminuir crimes é falaciosa. E segundo, em relação a crimes violentos contra a vida, homicídios, tentativas de homicídios, estupros, os adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos cometem alguma coisa em torno de 3% dos crimes totais. Agora, veja bem um pouco da hipocrisia da nossa sociedade. Se os adolescentes cometem 3% desses crimes, por exemplo, homicídio, significa que os adultos cometem 97% dos crimes. Aí eu te pergunto, os adultos estão presos? Não. O nosso sistema de justiça criminal somente consegue processar 5% dos homicidas. O que significa? Que de cada 100 adultos que mata, somente 5 está preso. Isso significa, Robson, que do ponto de vista principalmente da elite brasileira, que não é uma elite participativa, né? Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz o seguinte, que o calor da elite congela, né? Basta entender um pouco da ironia dessa informação. E as pessoas, às vezes, levam isso por um caráter emocional. Prendeu, como é que chama? Fez um crime, tem que ser preso, qualquer coisa assim. E essas questões, você colocou bem, não resolve. Essas questões têm que ser melhor estudadas, até porque está na Constituição brasileira. Qualquer mudança precisa de ter 3/5 de votação. E muita gente, Robson, defende que essa é uma questão de uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Você também defende essa tese? Olha, sobre a questão de que essa data limite de 18 anos se constituiria uma cláusula pétrea, eu acho que tem divergência. O próprio ministro Marco Aurélio, recentemente, numa entrevista no canal, na TV Brasil, disse que ele não concorda com esse argumento. Quer dizer, ele é discutível, mas eu acho que nós temos dados reais que mostram, digamos assim, a imprevidência dos governos se partirem por esse tipo de medida. O que vai acontecer é que em curtíssimo prazo, vou dar só um exemplo. Sim. Nós temos 650 mil presos em 300 mil vagas. Se essa legislação for aprovada, de um dia para outro tem 30 mil adolescentes que têm que ir para as prisões. Onde vai colocar esse pessoal? Eu pergunto. Tá, agora vamos... Em que condições que eles vão ficar? Como eles sairão de lá? Robson, vamos conversar agora sobre uma questão de lei legal. Não vamos falar mais da questão constitucional, que é a questão da maioridade penal. Nós vamos falar do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que as pessoas também não querem muita mexida nele. O que você acha? Eu acho que em relação ao Estatuto pode-se pensar em algumas alterações. Nenhuma legislação ela é perene, né? Ela pode ser adequada dependendo de demandas da sociedade, dependendo também da nova configuração da própria sociedade. Eu acho que, por exemplo, em relação a crimes de alto teor ofensivo praticados por adolescentes, você pode estender um pouco a internação, mas numa condição específica de atendimento a esse jovem, para que ele seja acompanhado e saia de lá numa condição melhor do que ele entrou. Então eu não sou daqueles radicais que acham que o ECA não pode ser alterado em nenhuma dos seus artigos. Mas eu também acho, Ronaldo, que muitos dos artigos do ECA também não foram implementados até hoje. Por exemplo, antes de se chegar a medidas de internação, o ECA prevê 6 tipos de medidas. As chamadas medidas protetivas voltadas para o adolescente e os familiares vulneráveis, até hoje o Estado brasileiro não implementou. Quer dizer, eu acho muito engraçado, né, a sociedade exige a prisão, mas não exige que as medidas protetivas sejam implementadas. Então eu acho que em relação ao ECA, não somente ele pode ser alterado em alguma cláusula, mas é preciso que o poder público, nos 3 níveis de governo, município, Estado e União, assumam aquelas, digamos assim, medidas que são fundamentais para que adolescentes não entrem cedo, por exemplo, no circuito da droga e da criminalidade. Robson, as pessoas às vezes ficam com medo de debater, eu acho o debate importantíssimo, muito bom para a democracia e a gente tem que ter coragem de defender as suas opiniões, as nossas opiniões e até depois mudar de opinião, se for o caso. Eu fui colega do deputado Fernando Gabeira e ele defendia muito a questão do uso da maconha, não para a pessoa usar a maconha, por favor, me entendam, que a pessoa, o usuário não deveria ser penalizado como crime, e sim uma contravenção penal. Vocês têm estudo a respeito do uso da maconha? Olha, hoje a grande discussão, Ronaldo, internacional é que a chamada guerra contra as drogas falhou. Né, a guerra contra as drogas que começa com os Estados Unidos na década de 80, o que ela produziu nesses 40 anos, 30, 40 anos? Produziu milhares de mortes, aumento da indústria bélica,
milhares de gastos com custos de aposentadoria, pensão, etc. e tal, e não houve diminuição do uso de drogas, de todas as drogas. Pelo contrário, houve aumento. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, drogas é uma questão comercial. O problema das drogas se transforma numa violência quando você tem violência armada, disputa, grupos de traficantes disputando espaços territoriais. Mas nós sabemos, e não sejamos hipócritas, que as drogas são consumidas socialmente em todo o Brasil, em todos os estratos sociais. E todos os estratos sociais, isso aqui é importante Exatamente. Colocar. E eu vou dizer para você, qual que é a droga que mata mais no Brasil? A pessoa poderia falar maconha, cocaína. Eu digo não, é álcool. Álcool associado com volante e com arma é que mais mata no Brasil. Há criminalização por uso de álcool? Pelo contrário, há estímulo. As propagandas de cerveja e por aí afora mostrando aquelas mulheres, né, todas. Quer dizer, há uma certa hipocrisia no tratamento em relação às drogas. Vou te dar outro exemplo de hipocrisia social. Um de nós, um cidadão que é pego com 100 gramas de cocaína é preso por tráfico. Tem muita gente aí que transporta cocaína, tem helicóptero, 1 tonelada, não acontece nada. Os grandes traficantes, por quê? A nossa política de relação à droga é para criminalizar o usuário e não quem produz e distribui, porque ali é que está o grande circuito de comercialização. Então eu acho que nós precisamos discutir seriamente isso. Eu acho que hoje já existem vários estudos, por exemplo, em relação à maconha, que mostra características medicinais. A Anvisa tem autorizado medicamentos com substratos da maconha e a ideia hoje é começar a discutir formas de regulação do mercado da droga para que esse mercado regulado ele possa acabar com esses cartéis violentos, controlar o uso de alguma forma e diminuir as mortes associadas à droga. Só que isso é um processo longo. Robson, eu queria te agradecer, porque você me fez lembrar agora, foi meu colega deputado federal, grande figura humana, José Elias Murat, que me ensinou muita coisa, com quem eu convivi bem, e ele dizia muito essa expressão, droga lícita. Então, o álcool é uma droga lícita, mas é uma droga. É uma droga. E é uma droga que é associada com volante, associada com arma, é a que mais mata no Brasil. Os homicídios hoje, chamados de motivação por causa fútil, aquela pessoa que matou porque brigou com a esposa, com o marido, com o vizinho, e que tinha arma ou que estava bêbado, é um número enorme no Brasil. Só que isso ninguém leva muito em conta. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco, apontando algumas soluções no sistema prisional brasileiro. Voltamos já já. Voltamos para o terceiro bloco do programa Ação Urbana, conversando sobre uma questão importantíssima com o professor Robson Sávio, que além de professor, é mestre e é doutor no assunto, com diversas formações e com diversos cursos. Nós estamos conversando sobre aquele que é talvez hoje um dos assuntos que mais palpitantes da sociedade brasileira, não só da sociedade brasileira urbana, mas também da sociedade brasileira rural, que é a questão da segurança urbana, a questão da segurança pública, né, ao lado da saúde e da educação. Robson, nós anunciamos agora a questão da salvação, da coisa melhor do sistema prisional. Mas primeiro eu queria que você me desse alguns dados, algumas informações sobre o sistema prisional brasileiro e mineiro, se for o caso. Olha, Ronaldo, nós acabamos de fazer um estudo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do qual eu participo, juntamente com o Ministério da Justiça, e chegamos a um número assustador. Hoje o Brasil tem a 4ª maior população prisional do mundo. São 650 mil pessoas, como eu acabei de falar. Assustador esse nome, Robson. Assustador, né? Agora, quando nós vimos que nos últimos 7 anos aumentou a população prisional brasileira em 74% e não diminuiu a criminalidade, nós já ficamos espantados. Quando voltamos o olhar aqui para Minas Gerais, nós assustamos mais ainda. Aí foi quase um imenso de um susto. Em Minas Gerais, em 7 anos, a população prisional aumentou 600%. Né? Nós temos que lembrar que Minas Gerais, nos últimos 10, 12 anos, saiu de uma média de 22, 23 mil presos, hoje são 65 mil. Né? Então, quer dizer, nós temos uma política de segurança pública, Ronaldo, que ela precisa de ser repensada, precisa de ser reformada. Por quê? Primeiro, um modelo policial que trabalha muito mais com a repressão depois que o crime acontece do que com a prevenção. A polícia judiciária, que é a polícia civil, ela é muito precarizada e não dá conta de investigar.
90% dos inquéritos de homicídios não são processados. De homicídio, que é alguém que matou outra pessoa. O Ministério Público, da maioria das vezes, manda refazer os inquéritos policiais, atrasando ainda mais uma sentença. Quando o juiz resolve pronunciar, para aqueles casos que não tiveram milhões de recursos e tal, isso acaba atingindo 2, 3, 4% dos homicidas. Então nós temos um modelo de segurança que ele não tem funcionado. E aí o que está acontecendo? Para compensar essa engenharia que não funciona, o poder público, o Estado brasileiro, resolveu prender as pessoas indiscriminadamente. E quando você olha o perfil do preso, o que você vai ver? Você tem, a maioria são jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos, negros 70%, e aí tem um viés, obviamente, né? Pessoas de estratos sociais empobrecidos, né, como estou dizendo também, e pessoas que cometem crimes de baixo teor ofensivo. Pequenos traficantes e usuários de crimes contra patrimônio. Então nós temos um sistema prisional lotado, caríssimo. Só Minas Gerais, com 60 mil presos, gasta por ano algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Lembrando para o nosso ouvinte, nosso telespectador, que muitas dessas pessoas provavelmente depois, quando saírem, voltarão a praticar crimes. Então, qual a eficiência que um sistema desse tem? Eu queria conversar com você agora um pouco de solução também, né? Porque nós estamos levantando os problemas, e eu não sou estudioso do assunto, mas leio, né? É a questão da APAC. Mas antes eu queria que você me explicasse, eu gosto muito de fazer essa pergunta, sabe, Robson? O que significa essa sopa de letrinha APAC e como é que estão funcionando as APACs, principalmente em Minas Gerais? A sigla APAC significa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. As APACs são ONGs, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais da sociedade civil. Um grupo de pessoas cria uma entidade. Essa entidade, para ela ter validade, ela tem que associar a FEBAC, que é a Federação Brasileira das APACs, e essa ONG ela vai administrar uma unidade prisional. Uma unidade prisional onde não terá concurso, por exemplo, de polícia. Né? São os próprios funcionários que atuam na ONG com os presos que fazem uma gestão da unidade prisional. Essa ONG, o que ela faz? Ela, na verdade, cumpre literalmente o que a lei de execução penal determina. Oferece assistência jurídica para o preso, assistência médica, possibilidade de trabalho, possibilidade de estudo. Mais do que isso, não permite que os vínculos familiares do preso e da sua família sejam rompidos, porque um dia esse cara vai voltar para a sociedade e, se rompidos os vínculos, ele vai voltar a praticar crime porque não tem apoio. Oferece uma série de outras possibilidades desse preso ir se profissionalizando durante o tempo de prisão. Então, por isso, as APACs têm tido uma eficiência muito maior na gestão prisional. Os presos que vão para lá, eles acabam, a maioria, não reincidindo, não voltando a praticar crime. O que é muito importante. O que é muito importante. E o custo da unidade prisional, porque não tem aquele imenso esquema de vigilância e de segurança das prisões tradicionais, o custo ele chega a ser 1/5 menor do que o custo do sistema tradicional. Então, sob o ponto de vista, digamos assim, de eficiência, nós podemos dizer que sim, as APACs são eficientes. E por que quando a gente fala em APAC aqui em Minas Gerais, tem sempre o nome de Itaúna? Itaúna foi a primeira cidade que teve APAC em Minas? Por que essa ligação? O que acontece é o seguinte, que as APACs elas começaram a serem fundadas em São José do Rio Preto por um grupo ligado em São Paulo, por um grupo ligado à pastoral carcerária, que começou a fazer uma experiência de autogestão de um presídio. E essa experiência foi muito bem, digamos assim, avaliada. O seu fundador e idealizador, Mário Ottoboni, fez depois dessas experiências de São Paulo a primeira experiência fora de São Paulo, Itaúna. Acontece que com a mudança de secretário de segurança lá, o secretário que apoiava as APACs, que chamavam Centro de Reintegração, deixou de fazê-lo. E a APAC referencial dessa nova metodologia passou a ser Itaúna. Itaúna passou a ser, desde então, uma espécie de mãe de todas as APACs. Inclusive, a Federação Brasileira das APACs, ela tem sede em Itaúna e ela que congrega todas as APACs do Brasil afora, e que hoje, inclusive, está em outros países do mundo, garantindo o método. Porque a APAC a gente tem que entender em duas modalidades. Uma unidade prisional e um método de assistência ao preso. Esse método tem 12, digamos assim, critérios que têm que ser seguidos religiosamente para que o sucesso do método ele possa ser avaliado depois na saída do preso.
Robson, como última pergunta, quero te agradecer a sua presença aqui. Se fala muito na reforma política, né? E você falou aí na reforma da segurança pública. A segurança pública efetivamente tem que ser reformada? Olha, Ronaldo, não tem outro jeito. Nós temos desde a Constituição Federal, o Brasil optou por fazer alguns remendos na segurança pública. E eu brinco que são remendos novos num pano velho. Tenta-se melhorar numa coisa e não melhora. Vou dar um exemplo simples. Todo mundo fala em integração policial. Aí constrói uma casa, as duas polícias trabalham juntas, mas como a cultura é competitiva, não adianta nada. Continua cada um dando tiro para um lado. Não vai resolver. Não resolve. Então, hoje o que se discute é um novo modelo de segurança pública. Por exemplo, na área policial. Ao invés de a gente ter duas polícias competindo, nós teríamos uma única polícia de ciclo completo. Ela poderia ser territorial, por exemplo, uma polícia metropolitana, uma única polícia que vai fazer investigação, prevenção e repressão e vai entregar tudo para a justiça, ou uma polícia voltada para modalidades criminais. Uma que investiga e atua em crimes contra a vida, outra que investiga e atua crimes contra o patrimônio. Mas a polícia, essa instituição, vai fazer toda a atividade policial, otimizando o seu trabalho, oferecendo rapidamente para o Ministério Público o processo para que a justiça possa, digamos assim, atuar e, mais do que isso, trabalhando numa perspectiva de inteligência, uso de inteligência, qualificação dos seus profissionais, bons salários e muita prevenção, que é o que tem hoje, digamos assim, destacado as principais polícias do mundo afora. Muito obrigado, professor Robson Sávio. Obrigado a você, telespectador, telespectadora. Você pode participar do nosso programa. Basta enviar um e-mail para impse@impse.org.br e até a próxima semana.